Meus irmãos e minhas irmãs, os saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas, a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus comentários, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pela tua divulgação. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, convido-te, venha a inscrever-se no canal. Torne-se um inscrito, tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Clica nela e torne-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal EBD em Ação relativos às lições de jovens ou às lições de adultos. Gostando das lições, dê bastante like nos vídeos que você assistiu e pode divulgar nos grupos para os amigos. E comente também se quiser fazer algum comentário em relação aos vídeos aí postados. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito do vídeo, porque quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos novos. Toda vez que eu venho aqui e posto um vídeo novo, você recebe uma notificação no seu aparelho dizendo tem vídeo novo no canal. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. Você também pode ver as playlists, são pastas com os comentários de lições anteriores, de trimestres anteriores. Comento tanto as lições de jovens quanto as lições dos adultos. Clica nessas pastas, assiste os vídeos, compartilhe, comente, dê like. Faça bom uso deste trabalho que é exatamente tornar conhecido o reino de Deus ou auxiliar e ajudar o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, datada do dia 4 de agosto de 2019, com o título Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. O texto do dia: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. A síntese: o matrimônio feliz e duradouro é aquele no qual os cônjuges compreendem seus respectivos papéis e responsabilidades à luz da Bíblia, respeitando-se mutuamente. Então, nesse texto da leitura bíblica em classe, Pedro está alertando para a mulher, a figura da mulher, a figura do marido, a convivência dos dois e uma série de outras questões que estaremos falando nessa lição. Então, nesse primeiro tópico, o comentarista coloca a conduta da mulher cristã e o primeiro ponto, a submissão da esposa cristã. Às vezes, quando falamos essa palavra submissão, já causa angústia nas mulheres. Já parece que desmerece o valor delas ou diminui a figura da mulher, tanto na igreja quanto no lar. Toda vez que falamos a palavra submissão, parece que para os homens dá esse entendimento de que eles têm as rédeas, deles que devemos esperar as ordens, a autoridade ou autoritarismo, mas não é nada disso. O primeiro ponto que nós devemos estudar ou ver o texto bíblico no qual a mulher é inserida na vida do homem é que quando Deus fez o homem e a mulher, ele disse, tirou a mulher da costela de Adão e Adão de repente disse, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tomado. Então ali ela tem a figura de auxiliadora, de ajudadora. Então é uma mulher para estar não atrás nem na frente, mas estar ombro a ombro com o homem, ajudando, auxiliando. Auxiliador é exatamente isso, auxílio. Então nós temos diversas figuras, a partir do princípio da própria palavra submissão, é estar sobre uma mesma missão. Qual que é a missão do homem? Deus delegou diversos aspectos da missão para o homem. Cuidar da terra, lavrar a terra, e depois na família ele é o pai de família, é o protetor, o provedor. E a mulher está sobre esta missão. Não tem nada a ver com inferioridade, não tem nada a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com ditar as regras. Mas aqui está falando que a mulher está sobre a mesma missão. O homem tem uma missão e a mulher também está sobre esta missão. É como se alguém fosse para a Lua, um astronauta. E a missão que ele tem é chegar na Lua e implantar a bandeira de um país.
e vão vários astronautas. Então todos estão sob uma missão. Qual que é a missão? Chegarem na Lua, estão se auxiliando, se ajudando a chegarem na Lua e implantar essa bandeira do seu país. Então a mulher está sobre a missão do homem, que é ajudar ele em tudo. É ser o braço direito dele e por fim a retribuição que ela recebe é ser amada, ser cuidada, ser protegida, ser assessorada pelo seu próprio esposo. O segundo ponto do primeiro tópico é o valor da mulher no cristianismo. O cristianismo é quem traz a mulher para o local que ela nunca deveria ter saído, porque quando Deus fez a mulher, o homem tinha um papel de cuidar da mulher, mas com o passar do tempo, por causa do pecado, a cultura da mulher na sociedade, principalmente no Oriente, ela perdeu essa figura. Ainda existem lugares no Oriente que a mulher não pode estudar, não pode votar, não pode trabalhar, não pode tirar a carteira. Existem alguns países, o Afeganistão, por exemplo, quando uma mulher nasce, eles não fazem festa, mas quando um homem nasce, eles fazem festa. E quando uma mulher nasce, eles até cortam o seu clitóris para que a mulher não tenha prazer nos relacionamentos sexuais. As mulheres são privadas do seu próprio prazer, para o qual foi criada. E muitas delas simplesmente são objetos de desejo, ou são simplesmente para procriação. Então essa figura é errada de olhar a mulher nesse aspecto, da inferioridade da mulher. Tinha na época de Israel que se alguém encontrasse uma mulher ao meio-dia, o homem se encontrasse uma mulher, ele ficava mais emburrecido. E não poderiam conversar com a mulher. Nas culturas orientais ainda há lugares que quando você chega não pode cumprimentar a mulher primeiro, mas sim o homem. E se estiver andando casal em certas culturas, a mulher não pode ir ao lado nem na frente, mas um pouco atrás. E uma série de questões que não é este o propósito nem o papel da mulher. Nós vemos até isso em Israel, a figura da mulher. Diversas passagens da Bíblia não colocam o nome da mulher, porque naquele período um escritor escreveu um livro e colocar o nome de mulher, desmerecia o seu livro, deixava o seu livro enfraquecido. Isso a gente vê essas características arraigadas também nos evangelhos. Você pode observar a mulher samaritana. Qual é o nome da mulher? Ela não é samaritana. Samaritana é a naturalidade. Mulher cuiabana, mulher samaritana, mulher baiana, mulher brasileira. E outro aspecto, a filha da viúva de Naim, a filha de Jairo, e assim a mulher adulta. São vários, só cita a mulher. Mas quando Cristo ele aparece no cenário, ele traz a mulher para o local que ela nunca deveria ter saído, começa a valorizar as mulheres. João, quando vai falar de Cristo, ele já fala da Maria Madalena, da Maria, mãe de Jesus, já dá nome às mulheres, porque ele começa a entender que Cristo está valorizando a mulher. E Cristo é o único rabi que no seu ministério existe homens e mulheres. Nos demais ministérios, João Batista e de outros profetas, não havia mulheres fazendo parte do ministério. E essa figura, nós vemos ela aparecendo na figura de Paulo também, que tinha Áquila e Priscila, já cita o nome das mulheres envolvidas. Então, o cristianismo é quem tem este papel de trazer a mulher, foi ele quem fez isso, traz de volta a figura da mulher para a valorização dela e etc. e tal. E ainda hoje no país que nós vivemos, o Brasil, um país machista, diversas mulheres ainda não alcançaram o patamar que deveriam alcançar, não em termos de igualdade, etc., mas de valor que a mulher precisa ter. Ainda temos muito machismo. Tivemos a primeira mulher presidente do Brasil e etc. e tal. Então essa ideia do machismo, como do feminismo, nem um extremo e nem outro. Essas feministas que querem ter a mesma força do homem, uma série de coisas que elas reivindicam em si, como se fosse uma casta superior. O feminismo em si ele não é aprovado pela Bíblia, como o machismo também não. Nem um extremo e nem outro, mas o equilíbrio, o homem e a mulher iguais diante de Deus, se for no casamento, dentro dos seus padrões, dos seus deveres, das suas tarefas, o encaixe que há entre o homem e a mulher, ter esses valores adequados, é assim que a Bíblia mostra, não os exageros em si. Terceiro ponto, ganhando o esposo não crente. Era uma dificuldade nesse período, principalmente nessa época de desvalorização da mulher, quando as mulheres aceitavam a Cristo e tinham que pedir para os seus esposos para ir na igreja, que eles ficavam preocupados com ciúmes, às vezes entendiam a ida delas para a igreja, essa obediência cega, como um desrespeito, como uma falta
de obedecer à autoridade dele. Então as mulheres enfrentaram muitas dificuldades com o evangelho e com a situação que a mulher vivia nesses períodos sociais. Mas Paulo adverte, né, que a mulher santifica o marido. Pedro ele fala em relação a isso, as mulheres demonstrarem o respeito e os homens observarem nas mulheres a mudança que ela tem, do comportamento, obedecendo, não desrespeitando. E este é o papel da mulher ou do homem, que é crente, e a mulher não, que o esposo não é crente. Como tratar? Não é o desprezo que a gente vai dar, que a gente incentiva para que elas deem para a sua casa e corram para a igreja, independente ou não. Mas dentro dessa conquista, mostrar para ele que ela tem um fundamento, não deixando de amar o homem, mas amando ele mais ainda porque é cristã, respeitando mais ainda porque é uma mulher cristã. Sendo sábia nessas atitudes, ela vai ganhar o seu esposo. Segundo ponto, o comentarista fala sobre a verdadeira beleza e no primeiro ponto do segundo tópico ele fala o perigo da vaidade. E a vaidade aqui ela é abrangente, porque muitas pessoas pensam que vaidade somente é questão das vestes, mas vai muito além disso. Pedro ele diz que a valorização da mulher que não esteja no frisar do cabelo, nas suas roupas, no seu estereótipo. Até porque neste período as mulheres queriam chamar a atenção dos homens através da sua sensualidade, através da sua feminilidade, através das curvas do seu corpo, através do vestir, porque acreditavam que as vestimentas poderiam chamar a atenção dos homens, o frisar do cabelo, o se embelezar, as joias em si, uma série de coisas poderiam chamar a atenção dos homens para si, principalmente das prostitutas, que quando queriam chamar a atenção de homens, elas se vestiam de uma forma inadequada e de fato chamavam a atenção dos homens, porque o sexo oposto ele tem essa característica de atração. O que nós precisamos fazer é controlar essas atrações, evitar maus pensamentos, evitar que os pensamentos tenham produção que leve à conclusão de um pecado. Então as mulheres se vestiam com excesso, valorizavam mais a parte estereótipa de que a sua própria personalidade, de que a sua própria pessoa. E o que Pedro está dizendo é exatamente isso, que não que a mulher não deva se arrumar, não deva se valorizar, não deva ter vestimenta, não é isso que ele está querendo dizer, mas que o valor, nós devemos primorar o que elas devam priorizar na sua vida, a sua mulher interior, a sua personalidade, que é as questões da conduta, as questões do caráter, as questões de fidelidade, as questões de dona do lar, de responsável, de mulher, e etc. Então esses valores, eles devem também estar expostos, porque são eles quem dizem quem são a nossa personalidade. Esse corpo ele vai, morre o corpo, ele envelhece, perde a beleza, mas a personalidade fica, aquilo que nós fizemos de atitudes para com o próximo, isso permanece. Os benefícios que fazemos com nossos atos para o nosso próximo, eles sempre vão ser lembrados. Agora o corpo, a glória do corpo é como a flor da erva, cai a sua flor, mas a glória de Deus permanece. Então assim é toda a glória do homem, ela é passageira, ou da mulher, passageira. Agora, o valor que nós devemos dar nas nossas atitudes, elas devem dar na mudança de atitude, mudança de pensamento, ter uma proposta ideal e fazer com que isso apareça para a sociedade, para os maridos. Essa mudança vai causar impacto nas pessoas que verem. Lógico que as mulheres devem continuar se arrumando, zelando do corpo, até porque é a mordomia do corpo, né? Deve cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar da higiene pessoal, e os cabelos, os dentes. As mulheres devem se cuidar de forma geral e se vestir adequadamente, com pudor, com pudor. Então é dessa forma que Pedro está dando essa instrução da vaidade. A verdadeira beleza, como diz aí nesse segundo ponto aí, do segundo tópico, é a beleza da personalidade em si, é a composição do corpo, da alma e do espírito, não só do corpo, porque muitas vezes o corpo está bonito, está limpo, está preparado, mas os pensamentos são ruins, a canalização para adoração, para outras questões, as emoções estão danificadas, então é o todo em si, né? O espírito está firme, está acreditando, está adorando, os sentimentos estão controlados, a ansiedade controlada, a personalidade, as características, as condutas, a fala, o pensamento, tudo sob a perspectiva bíblica, e o corpo com a higiene adequada, com a alimentação adequada, com os cuidados adequados, com as vestimentas adequadas. Isso tudo valoriza o ser humano na sua totalidade. Esta é a beleza que o cristão deve cultivar, principalmente as mulheres.
Terceiro ponto, a conduta do homem cristão. Primeiro tópico, a responsabilidade do esposo cristão. A responsabilidade do esposo cristão parece-me que é maior do que a da mulher ser submissa ou estar sobre a missão do marido. Porque a Bíblia diz assim, que o marido ele deve se entregar para sua esposa como Cristo se entregou para a igreja. Como que Cristo se entregou para que a igreja estivesse bem? Ele chegou a morrer, sofreu, para que a igreja estivesse bem hoje, na alegria, na esperança, na salvação. E os esposos devem fazer isso para com as mulheres para quê? Se entregar para que elas tenham sustento, se entregar, sofrer para que elas tenham alívio, tenham felicidade, tenham teto, tenham alimentação adequada, vestimentação adequada. E além disso, não só nas coisas materiais, mas também que sintam o afeto, sintam o amor, sintam a segurança, sintam a felicidade, sintam a esperança através da proteção. A tarefa do homem como líder da casa é protetor, proteger a família, provedor, prover todos os anseios da família, e uma série de outros, ser líder e outros que nós poderíamos falar aqui em relação às questões do papel do homem. Segundo ponto do terceiro tópico, como a gente fala de coabitar com entendimento. Não é somente a questão das relações sexuais, que deve ser o leito sem mácula, mas com entendimento, com consentimento mútuo entre si, como Paulo diz, não ficando muito tempo fora dos relacionamentos para não ser tentado com o diabo, mas dentro de uma permissão de um para o outro, e não somente nesse contexto, mas na vivência em si. Saber viver com inteligência, saber dirimir os conflitos, porque há casais que são belos casais, mas dentro de lá vivem num conflito interminável. Como conviver com o conflito, como conduzir os conflitos para aquilo que é bom, para a paz. As contrariedades, os sofrimentos às vezes que vêm, as tribulações, as desigualdades que às vezes há no lar, como resolver isso? Então é coabitar com o entendimento, é sentar, buscar da parte de Deus o entendimento, buscar auxílios na palavra de Deus, ou através dos líderes cristãos da igreja em si, para resolver os seus próprios conflitos, para que o homem e a mulher estejam em equilíbrio. Uma coisa boa é casais que vivam um equilíbrio, sem brigas. Todos os casais têm os seus momentos de diferença. Mas isso ser controlado, não estar em excessos, às vezes perturbando até as crianças que observem isso, os filhos que observem isso. Então essas questões também devem ser com inteligência, com entendimento. Pense sobre isso. Às vezes brigas por coisas pequenas fazem uma confusão, uma tempestade em um copo d'água. Então pensar sobre cada princípio dessas questões também ajuda a coabitar com o entendimento. E por último, a igualdade espiritual. Não significa que o homem ele tem mais favores de Deus, ou tem mais presença de Deus, ou é mais próximo de Deus do que a mulher por ela ser mulher. Diante de Deus todos somos iguais, não haverá no céu casamento e, como diz Cristo, nem se darão em casamento. Mas seremos como os anjos, seremos assexuados, então todos seremos iguais. Diante dos olhos de Deus, ele dá valor tanto para o homem quanto para a mulher. Os dois podem ter acesso iguais diante de Deus, ou podem receber o favor iguais diante de Deus. O que a Bíblia chama de igreja. E dentro desse contexto do casamento, não significa que o sexo em si ele é pecado, que na hora que o casal cristão, legalmente casado, vivendo em santidade, o leito sem mácula, vai para a cópula, Deus vai dizer para os anjos, fecha os olhos, ninguém olha, porque isso é muito feio. Não, isso tudo é para a glória de Deus, foi Ele que criou, se está dentro dos padrões estabelecidos por Deus, na hora do ato sexual, Cristo está sendo glorificado, o nome de Cristo está sendo glorificado, Ele que criou o sexo. É como se houvesse um aplauso, dizendo exatamente isso para que o homem foi criado, para viver em prazer, viver com a sua esposa, coabitando com entendimento, vivendo em felicidade, desfrutando daquilo que Deus criou e o nome de Cristo ser glorificado. E o diabo fica entristecido, porque ele quer o contrário. Ele vai de contra as naturezas que Deus criou, inflamando as pessoas, ao contrário, trazendo prejuízo sem medidas drásticas ou com medidas drásticas para as consequências do pecado na vida do ser humano. Portanto, professor e professora, você pode ensinar aos nossos jovens esses padrões, que são padrões bíblicos, e que eles possam viver livre dos padrões estabelecidos pelo mundo, que às vezes quer influenciar na vida do jovem cristão na igreja. Que você tenha uma boa aula, que o seu jovem cada dia aprenda mais e mais da palavra de Deus, que Deus em Cristo te abençoe.